Bora mergulhar nos fundamentos que fazem o nosso mundo girar? Hoje a gente vai desvendar as regras, que são até bem simples, mas super poderosas, que estão por trás de todas as máquinas elétricas que existem. Já parou para pensar nisso? Pensa bem. Do celular que está na mão até a geladeira na cozinha, todos eles funcionam com base nos mesmos princípios. E a boa notícia é que esses princípios são bem mais intuitivos do que parecem. A eletricidade é meio assim, invisível, né? A gente não enxerga. Mas o comportamento dela segue regras muito claras. E para entender essa força toda, vamos fazer uma coisa. Vamos imaginar a eletricidade como se fosse água correndo dentro de canos. Essa imagem bem simples, ela vai ser o nosso guia. Ok, vamos lá. Nesse nosso mundo de canos e água, tudo começa com duas coisas bem importantes: a quantidade de água que está fluindo e a força que está empurrando essa água. É disso que estamos falando quando mencionamos corrente e tensão. A definição de livro, aquela oficial, diz que a corrente, que a gente representa pela letra I, é o fluxo de carga elétrica num condutor. Tá, bonito. Mas o que isso quer dizer na prática? Vamos voltar para o nosso cano. Pensa na corrente como o volume, a quantidade mesmo de água que passa por um ponto específico do cano a cada segundo. É o quanto de eletricidade que está se mexendo ali. E aí vem a tensão, que também chamam de voltagem, representada pela letra V. Ela é basicamente a força que está por trás do fluxo. Sem tensão, nada sai do lugar. Na nossa analogia, fica fácil de ver. A tensão é a pressão da água. Sabe, quanto maior a pressão, mais forte é o empurrão e com mais vontade essa água vai se mover pelo cano. E aqui, colocando lado a lado, a diferença fica gritante. Corrente é o volume, a quantidade. Tensão é a força, a pressão. E o interessante é que é totalmente possível ter muita pressão, mas quase nada de fluxo. Ou o contrário. Sacar essa diferença é o pulo do gato. Mas claro, né, o caminho nunca é 100% livre. Sempre tem alguma coisinha que dificulta a passagem, um obstáculo. No mundo da eletricidade, esse obstáculo tem um nome: resistência. A definição formal diz que a resistência, nosso R, é a oposição ao fluxo da corrente. E olha, todo o material, até o melhor fio de cobre, oferece um pouquinho de resistência. Voltando para nossa água, a resistência é como se o cano de repente ficasse mais estreito. A água até consegue passar, mas com mais dificuldade, claro. Quanto mais apertado o cano, maior é a resistência que o fluxo vai encontrar. Então agora a gente tem os três personagens da nossa história: a pressão, o fluxo e o obstáculo. A grande pergunta é: como é que eles se relacionam? Acontece que existe uma lei de uma simplicidade genial que conecta todos eles. E a lógica é super direta. Quer ver? Se a gente aumenta a pressão da água, é óbvio que mais água vai fluir. Agora, se o cano se estreita, ou seja, a resistência aumenta, aí menos água vai conseguir passar, mesmo que a pressão seja a mesma. Essa relação de causa e efeito é a base de tudo. E isso nos leva a uma das frases mais famosas da física. Essa afirmação simples descreve perfeitamente como os nossos três conceitos conversam entre si. E aqui está ela, em toda a sua glória. V igual a I vezes R. A lei de Ohm. Parece só uma formulinha, né? Mas não se engane. Com essa pequena equação, a gente consegue calcular exatamente o que acontece num circuito elétrico básico. É de uma simplicidade poderosa. Certo, mas e daí? Para que serve toda essa pressão e esse fluxo? Bom, o objetivo final é fazer alguma coisa útil, é realizar trabalho. E é isso que nos leva ao nosso último conceito fundamental de hoje: a potência. A potência que a gente representa pela letra P mede o quão rápido a energia está sendo usada. É o resultado final, a consequência de todo esse movimento de elétrons. Na nossa analogia, a potência é o resultado que a gente vê. É a roda d'água girando por causa da força da água. É o trabalho útil que a gente consegue extrair de todo aquele fluxo e pressão. É a luz da lâmpada acendendo, o calor do fogão, o som saindo do alto-falante. Então, vamos resumir rapidinho: tensão é a pressão, corrente é o fluxo, resistência é o obstáculo no caminho e a potência é o trabalho que é feito no final das contas. 4 conceitos que juntos explicam o básico de qualquer máquina elétrica que existe.
E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Porque veja bem, entender as regras é só o primeiro passo. O próximo, mais instigante, é pensar: e o que acontece quando a gente dobra ou até quebra essas regras? Com coisas como supercondutores, que têm resistência quase zero, ou jeitos novos de gerar tensão, o jogo muda completamente. Fica aí a reflexão.